Boa tarde a todos. Paz e bem da parte de Jesus Cristo de Nazaré a todos. Eu quero fazer com vocês uma pequena reflexão sobre o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 12. Quem quiser acompanhar, por favor, eu vou fazer a leitura. Eu vou começar lendo o capítulo 7, versículos 7 e 8. E vou desenvolvendo a leitura no decorrer da minha reflexão. Vamos lá. Pedi e vos dará, buscai e achareis, bateis e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate abrir-se-á. Muitos podem se iludir, achando que esse texto faz referência a uma teologia da prosperidade, ou que eu posso fazer qualquer coisa, porque eu creio em Deus. Mas não é isso que o texto está dizendo. Não é essa a proposta do Cristo nessas palavras. Não é essa a proposta do evangelista. O que o evangelista está querendo dizer, nós só poderemos descobrir quando continuarmos lendo esse texto. Até o verso 12, quando terminamos o texto. E à luz de seu contexto, à luz do livro de Mateus, à luz das palavras de Cristo. Perceba que as primeiras palavras que Jesus pronuncia nesse evangelho de Mateus, quando ele começa o Sermão do Monte, é a respeito dos pobres. E quando chega ao ponto alto do Evangelho, em Mateus 25, 31, o julgamento se dá em função das pessoas que negligenciaram, que desprezaram e que não fizeram qualquer coisa pelos necessitados, pelos pobres, pelos oprimidos. E ele diz: 20 benditos do meu Pai, porque eu estava com fome, porque eu estava carente, porque eu era um esquecido, um oprimido, e você lembrou de mim, você me deu comida, você me deu água. E aqueles do outro lado ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, porque eu tive fome e vocês não me deram comida. E continua o texto. Então perceba como o Evangelho de Mateus começa e como ele termina. O Evangelho de Mateus, ele reflete a realidade de um Cristo que procura os pobres, que procura as pessoas que estão passando por necessidade. E esse texto revela uma coisa grandiosa sobre isso. E está dentro da defesa do Evangelho. O verso 9, então, ele diz: quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? Vou repetir. Quem dentre vós, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará um peixe? Não. Ao contrário. Qual de vocês, que o homem, se porventura lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou que o filho pedir peixe, lhe dará cobra? Outras traduções dizem isso. E ele diz: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas ao que pedirem. Mas não acabou o texto, tem mais versos. Qual de vocês é o homem, por pior que seja, dentro da compreensão do Cristo, dentro da compreensão do evangelista, a comunidade é má, o homem, ele é mau. Entretanto, nenhum de nós, sendo mau, é capaz de dar pedra a um filho que pedir pão, ou mesmo dar uma cobra ao filho que pedir peixe. Nós, sendo maus, somos capazes de dar coisas boas aos nossos filhos. Qual é o pai que não daria qualquer coisa boa aos seus filhos? E o texto diz que o pai também dará coisas boas aos que pedirem. E o que está no contexto de pedir coisas boas ao pai? Mais uma vez, em harmonia com a oração do Pai Nosso no Evangelho de Mateus. A única petição que é feita dentro da oração do Pai Nosso, a única petição material que é feita dentro da oração de Mateus é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mais uma vez refletindo a realidade da comunidade pobre de Mateus. Uma comunidade que muitas vezes não tinha o que comer. E ele disse: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque esse pão ainda não existia para eles. O Cristo diz: peça coisas ao Pai, e o Pai vai dar. Peça, busque e bata até que a porta seja aberta, e o Pai vai conceder a vocês o pão e o peixe. Vocês terão que comer. Entretanto, essas pessoas a quem o Cristo se refere, sendo pessoas más, conseguem dar coisas boas ao seu filho. Entretanto, essas pessoas já têm o pão, já têm o peixe. Eles podem dar o filho o pão e o peixe.
Qual que é o grande segredo? Qual que é o grande segredo do Cristo nessa palavra? A grande verdade desse texto. A grande verdade desse texto não está nas grandes realizações, não está nas grandes conquistas, está em pedir, buscar e bater em busca do pão, do peixe, das necessidades básicas da vida, porque todo mundo que nasceu neste mundo, todo mundo que veio à existência tem direito, pelo menos, à existência, ao que comer. E esta não é a realidade. Esta não é a realidade de 1,5 milhão de pessoas que morrem todos os dias de fome no mundo. E a maioria dessas pessoas, pasmem, são crianças que não tiveram direito a uma existência mínima, tendo pelo menos o que comer para a sua subsistência diária. E essa realidade atinge nosso país próspero. Nesses momentos difíceis, nós temos visto que a realidade da fome está presente. 127 crianças morrem de fome todos os dias no Brasil. O texto conclui dizendo: tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, assim vocês devem fazer a eles. E aí vem a grande conclusão. Porque esta é a lei e os profetas. Qual é a grande verdade do Cristo? Qual é a grande proposta do Evangelho? O que quer dizer esta é a lei e estes são os profetas? Tudo, pois, quanto quereis que o homem vos faça, fazei vós a eles. Enquanto você nada tem, nada possui, pede ao Pai para que você tenha algo para dar a seus filhos. Tudo bem, está resolvido. Mas se você está ouvindo essa mensagem, é porque, com certeza, você tem o que dar aos seus filhos. Se alguém leu esse texto em algum momento, é porque é uma pessoa letrada. Então eu subentendo que ela é uma pessoa que tinha condições de alimentar seus filhos. Então agora é hora de voltar-se para aquele homem que não tem com que alimentar seus filhos. É hora de pedir por eles, de buscar por eles. É hora de olhar para aquele pai que não tem um pão para dar aos seus filhos, só pedra. A daqueles que não têm absolutamente condições de um sustento mínimo aos seus filhos. E esta sociedade cristã e esse mundo cristão. Esses seguidores do Cristo que dizem que creem na mensagem do Cristo devem abrir o entendimento do coração para atender a esses homens e cumprir o Evangelho, que deve ser pregado em todo o mundo. O Evangelho que diz: aquilo que você gostaria que os outros homens fizessem a você. Se você estivesse passando necessidade de fome e se seus filhos não tivessem sequer o que comer, você não gostaria que um outro homem atendesse ao seu pedido? Que esse outro homem atendesse ao chamado de Deus para alimentar os seus filhos? É assim que muitos se encontram. É assim que muitos se encontram. Muitos deles não têm encontrado o pão e o peixe. E Jesus não está aqui conosco fisicamente para multiplicar o pão e peixe. Mas nós, que cremos no Cristo, estamos aqui para realizar o grande milagre do Cristo e alimentar a multidão faminta. Esse é o chamado de fome. Essa é a lei. Esses são os profetas. Se há uma mensagem do Cristo, se há uma lei do Cristo, se há uma profecia do Cristo ainda a se cumprir, não são as profecias de Isaías, Jeremias, Daniel, Apocalipse, o que quer que seja. Se há uma lei que ser cumprida, não é a lei de Moisés. É a lei do amor, é a lei do Cristo. É a profecia do amor. Muitos dizem, olha como a fome está assolando a humanidade, e muitos desses crentes, carniceiros, urubus, eles se contentam, seja no sábado, seja no domingo, ir na igreja e pregar os sinais da volta de Cristo. Olha como as pessoas estão morrendo de fome. Sinal da volta de Jesus. Eu lamento, amigo carniceiro, que esta profecia só se cumpra na vida do pobre, porque só eles têm que conhecer a assolação e a miséria. Lhes falta, sabe o quê? Lhes falta pão e peixe. É só isso. É só isso. Será que o mundo cristão, rico e poderoso, que só no Brasil arrecada em torno de 50 milhões de reais de dízimos por dia, será que esses cristãos ainda não entenderam que o Cristo entregou a sua vida para salvar a vida dos outros? Será que não entenderam? O texto de Mateus, que pedir, buscar e bater não é por si mesmo, é pelo outro, é bater na porta pelo outro, é para que a porta se abra pelo outro, porque se a porta já abriu para você, se nós temos com o que alimentar os nossos filhos, essa é a proposta do Cristo, para que nós ajudemos, para que nós nos desloquemos pelo outro, pelo próximo, por aquele filho, por aquela filha que não tem o que comer. Se ele pedir do pai dele, pai, eu quero pão, ele não tem o que comer. Essa é a mensagem. Deus é bom, ele não vai rejeitar
a nenhum pedido de seus filhos que peçam por milhões e milhões de pessoas que estão todos os dias morrendo de fome aqui no Brasil. Por incrível que pareça, uma nação tão rica, com tantos recursos naturais igual o Brasil, tem pessoas morrendo de fome. E por que nós não compreendemos o sofrimento dessas pessoas? Porque nós não entendemos a mensagem do Cristo. Servir o Cristo do Evangelho, chamado Mateus, não é pedir para grandes realizações em função de nossa igreja ou de nossas vidas. Isso aí é mensagem bonita de pregador. O texto não tinha essa sofisticação. O texto, é claro, pedir pelo outro é pedir para que a porta se abra para o outro. Eu convido você em nome desse Cristo maravilhoso, em quem nós depositamos toda a nossa fé, que nós possamos fazer como Ele fez, entregar-se pelo outro, pedir pelo outro, buscar pelo outro, pedir para a porta se abra para Ele, porque esta é a lei, e o evangelista, ele descarta totalmente o sistema religioso da lei, ele descarta totalmente o sistema religioso das profecias e ele diz: não lei, não profecia, esta é a lei, esta é a profecia, pedir, buscar e bater para que a porta se abra para as pessoas que não têm, como você tem, como nossos filhos têm, para que eles possam ter para os filhos deles. Meus amigos, olhemos para o Cristo verdadeiro do Evangelho, Jesus Cristo de Nazaré, que veio passo a passo, se esvaziando para encher outros, passo a passo, se sacrificando para que outros tivessem condições de vida. Vamos entender a mensagem do Cristo, vamos entender a mensagem deste Evangelho, e vamos entender que a única lei e a única profecia que o Cristo nos deixou e que a sua igreja deve cumprir é a profecia do amor, é a lei do amor. Não há razão para querer, nem para existir crença em Deus, ou mesmo religião, ou mesmo um Deus, se não for o amor pelo qual entendemos e cremos a nossa realidade cristã, que este Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que é nele que ele crê. Você sabe o resto do texto. Ele não poupou seu Filho, ele não poupou seu próprio Filho, e Ele não nos dará todas as coisas. Não nos dará todas as coisas. Mas as pessoas, elas precisam, nesse momento, ter o que comer. Infelizmente, ontem, mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome no mundo. No Brasil, mais de 130 pessoas morreram de fome no dia. E essa mensagem da comunidade pobre de Mateus é um clamor pela salvação, pela intervenção social dos famintos. Essa mensagem do Evangelho de Mateus, da comunidade pobre de Manaus, é um clamor pela justiça do Cristo em salvar aquelas pessoas, através dos que nele acreditavam. É nesse Evangelho de Mateus que o jovem rico vai encontrar-se com Jesus. E ele foi grandemente decepcionado quando ele disse: vende tudo o que você tem e vende aos pobres. Não são mensagens aleatórias. É uma mensagem centrada, é uma mensagem séria de alguém que sentiu-se tocado por uma sociedade decadente, por uma sociedade faminta, por crianças mal atendidas, por pessoas sofridas e por pessoas pobres. É uma mensagem séria de um Cristo que veio se transformar pão para o faminto e água para o sedento. É a mensagem de um Cristo que vai entrar na vida da pessoa e vai dar condição de existência. Todas as pessoas que vieram a este mundo devem ter pelo menos o direito de comer. Me desculpa, mas se alguém não concorda com essa mensagem, em hipótese nenhuma, essa pessoa pode ter a lei do Cristo e do Espírito em seu coração. Ela pode ter qualquer lei, ela pode ter qualquer sistema religioso, mas ela não entendeu nada a respeito da proposta do Cristo. Eu convido você a entender essa mensagem e começar a se preocupar, começar a pedir, a desejar que os filhos dessas pessoas tenham o que nossos filhos tenham. Buscar como realizar esse desejo. E conforme o texto diz, em terceiro lugar, insistir até
que alguém seja atendido pela nossa oração. Uma pessoa, quem sabe duas. Você pode intervir. 2 crianças, quem sabe 2 crianças a gente não pode ajudar a ser 100 de cada um de nós. Pode ajudar a ser gente nesse mundo. 1, 2, 10, 1000, 10.000. O Evangelho nos chama a influenciar muitos a olhar para o outro. E essa é a hora de falarmos para as pessoas de um Cristo que as ama agora, que faz alguma coisa por elas agora. Este é o momento. Este é um momento especial de levarmos o Cristo para aquelas pessoas que não têm o que nós temos. Muitos não vão ser capazes de compreender essa mensagem, porque para eles o que ainda está presente é a lei e os profetas. Eles não entenderam quando Cristo disse: esta é a lei, estes são os profetas. Não entenderam as palavras do Cristo quando eles disseram: pede. Mas pede o que está determinado nesse texto. É o pão, o peixe, busque, para que a porta também se abra para os outros, porque vocês ainda, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. E ele conclui: aquilo que você quer que os outros façam a vocês, faça isso a eles. Aquilo que você quer que os outros façam a vocês, faça isso a eles. Que tipo de evangelho é esse que você se alegra de pregar quando muitas pessoas estão morrendo de fome? Que evangelho é esse que vai pregar a volta de Cristo quando milhares de pessoas estão morrendo de fome todos os dias? Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não sei como ele vai voltar. Mas eu sei que eu posso pedir para que essas pessoas vivam com um pouquinho mais de dignidade, que elas tenham uma melhor existência, e que se Deus quiser salvá-las através de Jesus Cristo de Nazaré, ele vai fazê-lo. E nós temos que dar a essas pessoas aquilo que nós gostaríamos de receber se estivéssemos no lugar delas. Essa é a lei. Esses são os profetas. A lei do Cristo, a profecia do Cristo. Glória a Deus. Amém.